Caspian é uma criança singular. Mesmo rodeado dos melhores brinquedos que o dinheiro pode dar, o que ele gostava mesmo era de ouvir histórias. Seu tio Miraz, daqueles adultos que ficam importunando os mais novos para que eles cresçam logo, insiste que seu sobrinho abandone suas brincadeiras e contos de fadas e passe a pensar em como manejar espadas e comandar exércitos. É que, sem um descendente direto, Miraz não tem escolha a não ser passar seu reinado para Caspian, quando for a hora. Mas o príncipe não se interessava muito por isso. O que ele queria saber mesmo era das criaturas fantásticas, náiades, tríades, anões, gigantes, e de um leão que há muito tempo reinou por aquelas terras. O que Caspian mais gostava de ouvir era dos mitos, das aventuras, da magia que permeava o passado distante de Nárnia. Para quem já ouviu falar nesse nome sabe muito bem do que se trata. Um mundo tão belo e tão cheio de vida que só pode ser deslumbrado através dos contos, filmes ou crônicas. Mas apesar de estar fadado a reinar sobre esse domínio, o príncipe estava tão distante da Nárnia fantástica quanto nós. Já faziam séculos desde que os 4 irmãos haviam atravessado o guarda-roupa e derrotado a feiticeira. Nárnia foi tomada pelos antepassados de Caspian, os Telmarinos, e agora era um reino muito mais chato do que estamos habituados a lembrar. Os 4 reis e Aslan estavam tão distantes no tempo que nem eram mais passado, haviam se tornado mentira para os ouvidos telmarinos. Esses invencionismos, como dizia o rei, chegavam a irritar de tal maneira que, após excedida a curta tolerância do monarca, vinha a censura. Os contadores de histórias sumiam, e a criança ficava cada vez mais isolada. Um belo dia, um novo preceptor chegou para ensinar Caspian na educação que Miraz tanto queria para seu sobrinho. Porém, Cornélios sabia mais do que o rei esperava. No calar da noite, o menino e seu mestre conversavam escondidos sobre as histórias, as fantásticas histórias do passado de Nárnia. Porém, a hora das histórias era ameaçada. Miraz teve um filho e nele encontrou um herdeiro, o que fazia da vida de Caspian um empecilho. Como uma criança vai se defender da ira de um rei? Nem tudo estava perdido. As histórias que Cornélios o contou acenderam a esperança de que, escondidos na mata, entre as árvores e as moitas, talvez ainda houvessem alguns animais falantes, alguns anões, alguns faunos. E lá se foi Caspian, fugindo pela sua vida, em busca dos antigos narnianos, em direção às histórias que tanto contemplou. Mas o que nós podemos aprender com isso? Parece que ler histórias antigas ou contos de fadas se tornou um hobby do qual poucos têm o luxo de desfrutar. É irônico imaginar que isso aconteça justamente em uma era em que as histórias estão por aí, mais acessíveis do que nunca. Livros, séries, jogos, animes, música. Histórias continuam surgindo ou ressurgindo por todo canto. Mas isso parece pouco importante. Sempre tem alguma outra coisa chamando nossa atenção. Uma conta para pagar, as provas da escola, problemas do trabalho. Os grandes clássicos vão ficando no passado. A cultura não parece ter tanta importância pensando por esse lado. Para sobreviver em um mundo como esse, talvez fosse melhor seguir os conselhos do rei Miraz. Mas se pararmos para pensar, quando foi que a humanidade teve tempo para parar tudo para pensar só na cultura? Na maior parte do tempo houveram crises. O ser humano aparenta sempre estar à beira de um precipício. Essa era a realidade de C.S. Lewis, quando lutou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mas seu relato foge do nosso senso comum. Ele afirma que quanto mais próximos das linhas de frente, menos seus companheiros pensavam no progresso da campanha ou na causa aliada. A esperança era o que mantinha muitos de pé, e o que perpassa a esperança é algo que Dostoiévski conhecia muito bem. Ele nos diz que a beleza salvará o mundo. O aprendizado, a contemplação, não são luxos a serem cultivados na ausência dos problemas. São justamente aquilo que mais precisamos em meio a eles. É da natureza humana buscar o que está além do finito. E é com elas que nós crescemos, com as histórias.
com as crônicas, com o passado, com os contos de fadas, com nossas vidas. Engana-se quem pensa que Nárnia é uma inverdade. Tolkien, o criador das histórias da Terra-média e amigo íntimo de C.S. Lewis, nos ensina que os mitos não são simples mentiras, mas sim histórias que nos revelam verdades profundas por trás. Princípios, virtudes, verdades. A fuga de Cáspia não consiste em uma fuga da realidade, mas sim em uma fuga em direção a uma verdade mais verdadeira. É como aquele que, após uma vida enxergando apenas sombras em uma caverna, sai para contemplar tudo à luz do sol. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça. Os vícios e as distrações nos cercam de todos os lados, mas precisamos estar atentos e dispostos a compreender, não apenas viver superficialmente. Patrick Winston, referência em inteligência artificial pelo MIT, passou parte da sua vida estudando e observando aquilo que muitos tentam replicar. Ele afirmou: "Estou convencido de que uma das características definidoras da inteligência humana é que podemos entender histórias. Encontramos elas em todos os lados, não só na TV ou escritas em páginas. A sua vida também é uma história. A vida daqueles ao seu redor, desde o que mais ama aos que mais odeia. Também são histórias as vidas dos grandes nomes do passado. E quando refletimos sobre eles, acrescentamos o seu tempo à nossa própria existência. Por isso eu pergunto, quais são as lições, as verdades por trás daquilo que você vive? Qual é a sua história?" Uns tempos atrás, conversei com uma colega que estava tão triste com a situação que vivia que tive que fazer essa pergunta. Acho que quando a gente coloca os problemas nessa perspectiva, eles ficam tão menores. Só que é difícil crer em um final feliz quando estamos no meio do vale. Mas Joseph Campbell, em sua obra O Herói de Mil Faces, nos ensina que a jornada do herói, uma hora ou outra, leva a um abismo. Como dito por Pierre Bourdieu, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Em suma, a glória da vitória equivale ao abismo superado. A vitória de Hércules são seus 12 trabalhos. A vitória de Davi é Golias. A vitória de Jesus é a cruz. Os problemas sempre estarão por aí, mas talvez por trás deles estão grandiosos triunfos. Por fim, não se esqueça de se voltar a elas, as boas histórias, que nos ensinam com mais do que palavras a seguir em frente. Pois, como bem dito por Chesterton, contos de fada não dizem às crianças que dragões existem. Crianças já sabem que dragões existem. Contos de fada dizem às crianças que os dragões podem ser derrotados. Se esse episódio te interessou, se você quer caminhar junto comigo nessa busca pelas histórias, pelas verdades por trás delas, curta esse episódio, compartilha, ativa o sininho, enfim, segue todo o processo que você já conhece. Também comenta aí embaixo o que achou. Obrigado e até a próxima.